Olá gente, bem-vindos ao canal. Se não for inscrito, por favor se inscreva. Deixe um like para impulsionar o vídeo e o canal e ativa o sininho das notificações para receber novas publicações de vídeos. Estou tentando trazer casos inéditos aqui do Brasil, então dá uma força aí. E vamos para o caso de hoje. Em 13 de outubro de 1999, Steven Beard, com 70 anos, foi atacado dentro de casa. Naquele momento a polícia correu atrás do possível culpado, mas o real culpado pegou todos de surpresa. O caso Steven Beard. Steven Beard nasceu no dia 27 de novembro de 1924, em uma família pobre do Texas, mas ele sempre foi ambicioso e queria ser médico. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Steven se alistou na Marinha e, na volta para casa, foi trabalhar em uma loja de departamentos. Foi nessa loja que o Steven conheceu sua primeira mulher. Ele não ganhava muito, mas mesmo assim se casou em 1951 com Eliza Adams. Juntos eles tiveram 3 filhos. Steven se mudou para Austin, onde conseguiu um trabalho em propaganda que pagava $50 por semana. Esperto e trabalhador, ele cresceu rápido. Em 1978, ele era um executivo de alto nível. Como não ficou satisfeito com isso, Steven fundou a primeira emissora de TV independente de Austin, KBVO TV. Ele ainda trabalhava em seu emprego com propaganda enquanto criava a empresa do zero. Ele era muito esforçado e trabalhador, então a empresa cresceu e virou um sucesso regional. Porém, em 1993, sua esposa, com então 67 anos, faleceu de câncer. Eles estavam juntos há 42 anos. Steven decidiu vender a empresa por $54 milhões. Agora Steven era um milionário viúvo. Steven começou a passar muito tempo em um clube de campo exclusivo de Austin, e foi lá que ele conheceu Celeste, que trabalhava como garçonete. Celeste tinha 32 anos na época e começou sendo sua governanta. Depois foi acompanhando Steven no Super Bowl, em viagens, mas a partir daí já sabiam que ela era mais do que uma simples empregada. Os pais biológicos de Celeste Johnson são desconhecidos. Ela encontrou sua mãe biológica apenas uma vez e o que ela disse foi: "Eu não sou sua mãe, eu era apenas sua incubadora durante a minha adolescência." Aos 17 anos, Johnson ficou grávida e deu à luz a gêmeas, Jennifer e Christina, com seu primeiro marido abusivo, Craig Bratcher. Bratcher acabou com a própria vida em 1996. Celeste se casou mais 2 vezes antes de conhecer Steven Beard, e tinha um histórico de abuso de drogas. Quando mais nova, ela se mudava com frequência de cidade e várias vezes colocou as gêmeas em lares de adoção. Steven e Celeste se casaram em 18 de fevereiro de 1995, com a família e amigos de Steve suspeitos de que Celeste se casou por dinheiro. A diferença de idade dos dois era mais do que o dobro, visto que ela estava com 32 anos e o Steven estava com 70 anos. Steven fez um acordo pré-nupcial com Celeste. Ele deu $500 mil de presente de casamento e daria mais $500 mil depois de 3 anos de casado. Com 13 anos, as gêmeas estavam separadas. Christina estava morando com a mãe e Jennifer estava morando com o pai, no estado de Washington. Isso ocorreu por causa de uma batalha pela guarda das crianças depois do divórcio. Elas ficaram separadas e só voltaram a morar juntas quando seu pai morreu, em 96, e Jennifer foi morar com a mãe, que já estava na época casado com Steven Beard. Ele logo adotou as meninas, as tratava como se fossem filhas dele. Acolheu Jennifer, tratou com muito amor, dando atenção à sua nova enteada. Aos 18 anos delas, ele formalmente adotou as meninas. Elas o amavam como se fosse seu verdadeiro pai. Os amigos diziam que ele era leal, que ele gostava de abraçar as pessoas, que sempre foi um ótimo anfitrião, sempre era muito gentil. Depois de 3 anos de casamento, a Celeste começou a fazer algumas festas, se envolver com outros homens. Celeste se portava como uma adolescente, reclamava que Steve era muito velho e não a satisfazia sexualmente. Depois de um tempo, Steven falou que queria o divórcio. A Celeste fez uma carta dizendo para Steve ter sido pega de surpresa com o pedido de divórcio, que ela valorizava tudo o que ele havia feito por elas e o amava de todo o coração. O Steven não acreditou e começou a preparar a papelada para o divórcio. Então, desesperada, Celeste disse que se mataria. Ela pegou um revólver e apontou para sua própria cabeça na frente da sua filha Christina. O único problema foi que ela esqueceu de carregar a arma. É claro que o Steven não acreditou, mas ele internou a Celeste em uma clínica extremamente exclusiva, Centro Psiquiátrico Timberlawn, cuja diária era de $1.200. Nesse centro psiquiátrico, no pavilhão St. David, a Celeste conheceu a Tracy Tarlon, e essa amizade mudaria a vida de ambas para sempre. Tracy era bipolar e estava em tratamento psiquiátrico por anos. Ela veio de um lar abusivo com pais alcoólatras.
Logo que se conheceram, Tracy se encantou com a Celeste, e aparentemente Celeste fez de tudo para que isso acontecesse. A Tracy parecia estar desesperada para encontrar amor, provavelmente desde os 10 anos de idade, e quando conheceu Celeste, ela acreditou que ela a amava também. Uma ligação começou a se formar entre as duas, e quando a Celeste voltou para casa, Tracy vivia na casa de Steven e Celeste. A princípio, Steven acreditou que Tracy tinha uma nova amiga. Porém, as gêmeas notaram algo diferente no relacionamento das duas. Elas pareciam mais do que amigas. Com o tempo, Tracy ficou cada vez mais próxima de Celeste, e depois Celeste começou a dizer para Tracy que Steven era um marido abusivo e que ele era violento. Inclusive, Celeste convidou Tracy para a formatura de ensino médio das gêmeas. Naquela noite houve uma festa de formatura. Tracy estava lá e Jimmy, o ex-marido de Celeste, também. Quem não estava lá era Steven, que nem foi convidado. 5 semanas depois, a família estava planejando uma viagem para a Europa. Porém, às 3 horas da madrugada do dia 3 de outubro de 1999, alguém invadiu a mansão Bird. Andou pela parte de trás da casa. Entrou pela porta de vidro e, chegando ao quarto de Steven, apontou a arma para ele e disparou uma vez. Ninguém na casa ouviu nada. Talvez pelo tamanho da mansão e pelo horário. Steven ligou para a emergência dizendo que precisava de ajuda, pois alguém invadiu sua casa e atirou na sua barriga. Ele disse que sangrava muito. As gêmeas disseram mais tarde que não ouviram nada, e ficaram em choque quando descobriram o que havia acontecido e o estado do padrasto. Segundo Steven, a esposa estava dormindo em outro quarto. Encontraram um cartucho de bala no chão e perguntaram para uma das meninas se o padrasto tinha tendências suicidas, o que elas disseram que não. Assim, a casa virou uma cena de crime. O que mais chamou a atenção das garotas foi sua mãe, que, ao passar por elas, disse para não mencionar o nome de Tracy aos policiais. Como elas acharam isso muito estranho, essa colocação naquele momento, essa foi a primeira coisa que elas fizeram quando foram depor. Quando os policiais perguntaram se havia alguém que gostariam de fazer mal a Steven, elas disseram, Tracy Tarlon. No hospital, Steven se recuperava com a ajuda das filhas. Enquanto isso, a polícia foi na casa da Tracy. Chegando lá, eles perguntaram a ela sua relação com a Celeste, e ela disse que ambas eram amantes. Quando perguntaram se ela tinha arma, ela disse que tinha. O policial perguntou se podia ver a arma. Ela pensou um pouco e depois disse que podia sim. Quando a polícia levou a arma de Tracy para análise, foi confirmado que o cartucho encontrado no quarto de Steven pertencia àquela arma. 6 dias depois, Tracy foi presa por tentativa de homicídio. Enquanto estava no hospital, Steven mudou seu testamento aumentando o tamanho que cabia a Celeste. Claramente ele não sabia, ou tentava fingir não saber, quem era Celeste. Depois de 4 meses de recuperação, a saúde de Steven dá uma reviravolta, e em 2 de janeiro de 2000, Steven morre por uma infecção nos pulmões. Assim que o Steven morre, a Celeste fica sabendo que receberá cerca de 10 milhões de dólares. Porém, o banco tranca seu dinheiro. Ela faz as filhas devolverem alguns artigos que ela comprou em lojas enquanto o Steven estava no hospital. Ela conseguiu juntar cerca de 25 mil dólares. Tratava as filhas como se fossem suas empregadas e as mesmas obedeciam à mãe. Porém, quando Steven morreu, o crime de Tracy passou de tentativa de homicídio para homicídio doloso. Isso afetou diretamente a Celeste, que começou a ficar apavorada, a ponto de sugerir para as filhas de 19 anos e seus amigos que todos se matassem juntos. Ela constantemente tentava tirar a própria vida na frente das filhas. Novamente, Celeste foi internada em Timberlawn por algumas semanas. Depois ela ligou para Christina e disse para ela ir buscar na clínica. Quando a Christina disse que não iria, Celeste disse que ela deveria ir, ou se arrependeria. Christina, que nunca era bem tratada pela mãe, se negou a ir buscá-la. Eles foram em um grupo de amigos para buscar Celeste, porque as meninas estavam com medo da mãe. Na volta, dentro do carro, Celeste ameaçou a Christina de morte. A partir daquele momento, as meninas nunca mais foram as mesmas com a mãe. Naquele momento, a Jennifer se convenceu de que a Celeste estava por trás da morte do Steven. A Christina ainda acreditava na mãe. Outro telefonema de Celeste para Christina. Ela grava novamente e nessa ligação Celeste diz que vai contratar alguém para matar Tracy. Nesse ponto, a Christina começa a acreditar do que a mãe é capaz. Agora que as meninas e seus amigos tinham provas, como cartas e gravações de ligações, elas puderam ir à polícia falar de suas suspeitas. Depois de 2 dias de julgamento, a Tracy aceita fazer um acordo com a promotoria, em troca de depor contra a Celeste. Quando a Celeste foi oficialmente acusada de participar do plano de matar seu marido, ela contratou o melhor advogado possível. Afinal, ela tinha o dinheiro que havia herdado de Steven. Ou seja, ela estava usando o dinheiro que herdou do marido que planejou matar. A linha de defesa do advogado foi colocar a culpa exclusivamente em Tracy, dizendo que sua obsessão por Celeste a fez atentar contra a vida de Steven.
No julgamento, os promotores acusaram de que ela havia se casado com Bird por seu dinheiro e o queria morto porque ele se cansara de seus gastos extravagantes e estava considerando o divórcio. Um amigo de Celeste alegou que ela o contratou um mês após a morte de Steven para matar Tracy e encobriu seu crime. Quando Celeste chegou ao tribunal, ela negou ter um relacionamento com Tracy, que ela nunca havia pedido a Tracy para tirar a vida de seu marido. Outras testemunhas disseram que viram a Tracy e a Celeste flertando e se comportando carinhosamente, demonstrando a personalidade manipuladora de Celeste. Segundo Tracy, elas tinham sim um relacionamento amoroso. Tracy disse que a amava e que acreditava quando Celeste dizia que a amava também. Tracy também disse que não foi nenhuma nem duas vezes que Celeste tentou envenenar Steven. Ela colocava remédios misturados em seus drinks. Misturava Everclear, uma bebida com cerca de 95% de teor alcoólico, misturado na vodka dele. Tudo isso dizendo que uma hora ou outra ele deveria morrer. Tracy era uma ex-alcoólatra, com problemas mentais sérios, baixa autoestima, com uma desesperada necessidade de ser amada. Ela foi a vítima perfeita para Celeste usar em seu plano. Tracy disse que depois de tudo que Celeste falava que estava passando com o marido, ela simplesmente não podia ficar parada, sem fazer nada. Ela simplesmente foi até Steven e nem olhou, apontou a arma e atirou. O advogado de Celeste ainda quis desqualificar o testemunho das filhas de Celeste. O advogado alegou que a Christine e a Jennifer mentiram no estande das testemunhas porque dariam menos dinheiro se a mãe fosse absolvida. Tentou desqualificar o testemunho de Tracy por causa de seus problemas psiquiátricos, a chamando de louca. Depois de todos serem ouvidos, o júri deliberou por aproximadamente 23 horas. E o júri declarou que Celeste Beard foi sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional em 40 anos. Ela será elegível a condicional em 2042. Celeste continua se declarando inocente na morte de Steven e disse que não perdoou suas filhas. Ela continua presa na unidade do Departamento de Justiça Criminal do Texas, em Gatesville. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like se ainda não deixou, se inscreve se ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.